Doutor Maurício, Fala, Thiago. Como é que tá? tudo em paz? Graças a Deus, tudo bem. É uma honra estar aqui para falar de Sonaf, né? Exatamente, exatamente. Estamos aí com 100 pessoas já rapidinho que entraram aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar de novo o doutor Maurício. Então, para o pessoal que está entrando, todos muito bem-vindos. Como eu falei, o tema da live vai ser a gente falar um pouquinho sobre a importância da Sonaf, o orgulho de ser Sonaf, de ser membro da Sonaf. O Maurício é sócio fundador, né, Maurício? Sou sócio fundador da Sonaf, com uma grande honra. Estou aqui com a camiseta Opa! aqui da instituição. E realmente é uma honra saber que, assim, aonde a Sonaf chegou, né? Eu estava até olhando, Thiago, uma observação aqui, né? Quando foi feito o post aqui dessa live, eu olhei o teu número de crefito, depois olhei o meu e eu falei, "Puta, Ai, 46 mil, seu, o meu é 8 mil, né? nossa Então, Senhora! eu estou nessa jornada há muito tempo, porque eu fui jogador de voleibol profissional e foi assim que eu conheci a fisioterapia. É. Então, talvez eu já trabalhasse com alguma coisa da fisioterapia esportiva, mas nunca imaginei que pudesse um dia existir uma sociedade como essa, que é a Sonaf, assim, rica de pessoas tão experientes, né? Pessoas que passaram por vários setores aí da formação acadêmica e a fisioterapia esportiva chegar onde chegou, né? Então, Exatamente, é um bem motivo de legal. orgulho para a gente, né? Eu estou Muito, aqui muito. e eu estou aqui duplamente honrado hoje. Primeiro que eu estou aqui fazendo como parte integrante da diretoria da Sonaf, eu junto com outras pessoas muito especiais, o nosso presidente Felipe Abdala, Michele Sacol, Felipe Campos, André Fugita, Cris Macedo, Albino de Fortaleza, Rafael Martins e Amanda Lima, e mais um monte de gente aí das comissões. Temos muitas comissões na Sonaf, então hoje aqui eu represento esse pessoal todo que por 2 anos está se dedicando parte do seu tempo em prol da fisioterapia, mais especificamente da fisioterapia esportiva. Então estou honrado aqui de poder hoje, por 1 hora aqui, fazer parte desse grupo todo. E o segundo motivo de muito orgulho aqui é que eu estou com um cara que eu sou fã número 1, que é Maurício. Às vezes eu hoje palestro, faço as coisas e a gente não tem noção o quanto a gente pode tocar as pessoas. Eu me lembro que o primeiro contato com o Maurício foi há muitos anos. Eu era estudante do 2º ano de faculdade e ele palestrou num evento foi lá no AMB, eu acho que foi o Crefito que organizou, um evento de fisioterapia ortopédica e esportiva. Foi no Elis Regina, se eu não me engano, lá no Puxa, AMB, faz muito tempo. faz tempo. Deve ser em 2000, que eu estava no 2º, 3º ano de faculdade. Faz E tempo. eu assisti uma aula tua, acho que foi de LCA na época, me marcou muito, que eu falei, cara, que experiência, quanto mais você já dava aula com muito vídeo, então era uma aula muito atrativa para um estudante, então, e foi o primeiro contato que eu tive com o Garcia, e hoje estar aqui contigo, batendo um papo e tentar de alguma forma ajudar a nossa classe, realmente é um motivo de orgulho aí para mim. Obrigado, viu? Imagina, Thiago, é muito gostoso ouvir isso, porque a gente passou muita dificuldade nessa profissão, né? Talvez nem tanto como nós estamos passando hoje, mas você imagina, Thiago, que quando eu resolvi fazer fisioterapia, ninguém sabia exatamente o que era, né? O que era a fisioterapia. Tinham poucas pessoas que trabalhavam com isso, e eu falei, pô, quero trabalhar com isso, quero ver. Então assim, foi muito difícil construir, até que eu resolvi, falei, porque assim, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou tentar ser bom nesse negócio, né? E aí comecei a realmente a trabalhar. O ligamento cruzado é uma linha de pesquisa minha. Eu até quando falo em pesquisa, você para mim é um exemplo muito grande, porque quando eu fiz faculdade, Thiago, a gente não teve iniciação científica, nós éramos formados a sermos tocadores de serviço, né? Eu não tive essa oportunidade de ter a iniciação, então para mim foi difícil participar, resolver fazer a especialização, o mestrado, participar da Escola Paulista,
sou sócio fundador do CET, né, do Centro de Traumatologia do Esporte. Então, foi difícil, foram períodos difíceis e que bom que eu consegui marcar você com uma aula, porque hoje as aulas baseadas em evidência, realmente é uma coisa onde a gente precisou correr muito aí para estar acompanhando essa juventude que está aí, né? Com 32 anos de formado, mas assim, dificuldade está aí para ser enfrentada e talvez isso a gente vai abordar durante essa live agora. Então, não há problema. Vamos embora. Quanto mais oportunidade a vida nos proporcionar, talvez melhores pessoas a gente vai se transformar. Show. E agora eu acho que já dá para a gente começar a entrar, porque já estamos aí com quase 200 pessoas aí online. Mauricião, então é o seguinte, Diga. cara, eu tô montando uma sequência, né, junto com o pessoal do marketing da Sonaf, para a gente resgatar, na verdade não sei se seria resgatar, mas para mostrar para os fisioterapeutas que não trabalham só com esporte, mas que têm atletas no seu cotidiano, na sua rotina, da importância que é se filiar à Sonaf, né? Como eu disse, eu já sou sócio. Quando eu fui prestar a prova da Sonaf, eu já estava com a carreira já andando, já estava com as minhas coisas, mas eu achei que era uma coisa importante você se vincular a um grupo tão seleto e a pessoas tão especiais e alguém que brigasse pela nossa classe, que brigasse pela fisioterapia esportiva. E depois que eu fui conhecendo, aí eu vi o quanto tem gente cara, tem gente no nosso grupo que os caras, eles dão a vida pela Sonaf. São caras que são apaixonados, que todo dia os grupos nossos lá da diretoria, o dia inteiro trocando informação e tentando ajudar e doando o seu tempo. Porque eu acho que realmente esse orgulho de ser Sonaf, de você ir lá e prestar uma prova que é bem difícil, uma prova bem atualizada e prestar e botar no teu currículo, eu sou realmente especialista em fisioterapia esportiva, eu acho que isso é de uma importância ímpar. E esse orgulho que eu queria que todos vocês que estão aqui assistindo refletissem sobre isso, porque são muitas vantagens, não só a parte de você ter um networking, de você poder ser convidado para congressos, de você participar das jornadas, de você ter promoções aí para cursos de inglês, para até os próprios eventos, o Congresso Grande Internacional, que tem a cada 2 anos, de você poder ir com valor especial, ter as revistas, as assinaturas da revista. Então, eu via muitas valias de ser sócio da Sonaf, mas principalmente a gente entender que não é aquela perguntinha que muita gente faz, pô, mas o que a Sonaf vai fazer para mim? Por que eu preciso da Sonaf? E não é isso, a pergunta é o contrário. A Sonaf precisa de você. A gente tem que doar um pouquinho do nosso tempo para ajudar a nossa sociedade. Então, não é que a Sonaf tem que fazer algo pela gente, é a gente que tem a obrigação de poder colaborar e contribuir. Então, nesse contexto, eu queria que você fizesse uma abertura aí. Por que você fez questão de participar da fundação da Sonaf? Você é muito engajado, todos os congressos você está lá e eu acompanho. Por que você acha que é importante para um fisioterapeuta que já tem 2, 3 anos de formado prestar a prova e virar um sócio Sonaf? Primeiro, acho que você foi muito feliz na sua colocação, porque quando a gente imagina participar de uma sociedade, a gente quer sempre saber qual é a vantagem que a gente vai levar participando dessa sociedade. E como você foi feliz, é inverso, quer dizer, o que a Sonaf, a associação, a sociedade, pode ter de você algo onde todo o grupo que trabalha com fisioterapia esportiva pode se beneficiar. Então, não é a sociedade que vai levar benefício, mas os sócios. Então, ser sócio e participar de um grupo dessa sociedade é o que vai trazer o benefício mútuo, sempre mútuo. Então, eu posso falar para você, quando foi fundado lá o CET, que a gente começou a trabalhar, estava eu, Claudinho Monteiro, Carlos Fogas, Mônica Garcia, todos com trabalho voluntário, atendendo os atletas de alto nível, como Mauro Imagem, Jadel Gregório, Fabiana Murer, um monte de pessoas que nem eram tão conhecidas, só que nós íamos na raça, nós não tínhamos nenhum respaldo de uma sociedade e até se perguntava qual que é a minha capacidade de poder atender essas pessoas. Será que eu tenho uma mínima formação como fisioterapeuta esportivo na época
para poder oferecer algo diferente do que eu ofereço para o meu paciente ali no meu ambulatório, na minha clínica, ou para o meu corredor amador. Quer dizer, como é que foi isso? Então a gente foi amadurecendo, por isso que talvez o Claudinho chamou a gente lá um dia e falou, gente, nós precisamos botar ordem na casa. Nós precisamos saber quem são esses fisioterapeutas que realmente estão engajados com a fisioterapia esportiva. E ali já tinham muito, o Reginaldo. Eu vou acabando cometendo injustiça de não falar outros nomes aqui. E aí a grande pergunta que a gente fez na época era assim, quais são os pré-requisitos para uma pessoa participar da sociedade, da SONAF, né? Então, fazer uma prova, quantos anos de experiência, 5 anos, como é que você ia comprovar essa sua vivência no esporte? Então, foi um começo muito difícil de você tentar criar um perfil onde as pessoas se encaixavam e muitas pessoas não davam credibilidade para isso. Pessoas que hoje são sócios até, mas que falavam assim, gente, não vai dar certo isso. Falei, vai dar certo, assim, não tem como, nós temos que tentar crescer. E aí você vê um congresso como esse último da SONAF, com a quantidade de pessoas, e eu fui lá apenas participar, apenas como ouvinte. E o Felipe, que é nosso presidente, ele está realmente praticamente de testemunho, porque eu falei assim, Felipe, me dá a oportunidade de poder fazer mais pela sociedade. Eu estou aqui assistindo, mas eu quero participar. E hoje eu faço parte da comissão de educação com outros sócios aí. Então, olha, eu acho que eu tenho que dar mais pela sociedade. Mesmo com muito tempo, com 32 anos de formado, praticamente eu tenho 55 anos, eu acho que eu tenho mais que oferecer dentro das minhas, vamos dizer assim, limitações e condições, porque tem muita gente nova vindo boa, né? Aí, então, o quanto eu posso levar da minha experiência, da minha vivência, como essa live, por exemplo. Essa live é o grande exemplo, né? Quer dizer, Maurício, e aí? O que você pode trazer para a gente aí, para quem trabalha com fisioterapia esportiva, o momento Exatamente. Que nós estamos vivendo, né? Então, e o exemplo disso é aqui, quando você vê o pessoal aqui, ó, Cavalieri, Natália, João Barbosa, Ralf, ó, o pessoal todo acompanhando, isso mostra, Cris, ó, isso mostra o engajamento que todos têm, pessoas que realmente são abdicadas aí para ajudar, vem de encontro ao que você está falando. Sem dúvida. O Arivan está aí, Pô, Arivan é uma figuraça, né? Praticamente se formou lá com a gente, então é muito legal, cara. Muito bom, muito bom. E, Mauricião, agora um tema pesado, bicho. Claro, vamos embora. Agora eu vou te apertar aí. Cara, nós estamos numa fase que nós não podemos trabalhar, na verdade até podemos trabalhar, uma clínica, porque eu imagino assim, quando o estudante, o aluno pensa, ou o recém-formado, vou trabalhar com fisioterapia esportiva, a pessoa já imagina, pô, vou trabalhar no time de futebol, de vôlei, vou ser contratado do time e me dedicar a ele. Óbvio que isso existe muito, mas eu tenho certeza que, depois me corrija o Felipe Abdala que está aí, mas eu tenho certeza que o grosso mesmo da SONAF são fisioterapeutas que têm clínica ou consultório e que eventualmente atendem atletas, né? E essas pessoas que estão com a clínica fechada, o consultório fechado, eles podem atender, porque é serviço essencial, mas eles podem estar com o vírus e transmitindo para os próprios pacientes ou um paciente transmitindo para o outro, então fica nessa, puxa, a melhor coisa é a gente se afastar por um mês para poder baixar essa curva e depois eu ir retomando aos poucos, só que ao mesmo tempo, se eu fico um mês afastado, as contas estão chegando, eu dependo de uma clínica, como essa engrenagem aí, esse é o primeiro tópico assim, mais pesado para eu conversar contigo. Eu posso até te ajudar aí, de tentar dar um pouco da minha ideia aí. Mas como é que a gente gere uma crise dessa? Quais são as primeiras coisas que um fisioterapeuta tem que pensar? Você que está aí em casa agora, puxa, deixa eu escutar o que os caras vão falar, o que eu devo fazer, como é que eu devo proceder? Eu tenho que ficar todo dia lá assistindo as lives dos cantores aí e ficar botando QR Code. Pô, eu não consegui assistir uma live ainda, cara. Eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, cara. O dia inteiro, reunião e live aqui
de fisioterapia. Será que eu tenho que relaxar e ficar em casa e vendo as lives que tem à noite aí de cantor, ou eu tenho que ir para cima e tentar achar estratégias? Você consegue dar um panorama geral de uns 5 minutinhos aí? Como é que eu faço para gerir a crise, gerir essa crise na minha clínica que pode vir? O que a gente faz? Bom, vamos lá, Thiago. Realmente é um tema difícil e pesado, mas assim, eu vou dar um passo para trás, né, para a gente entender o que é gestão de crise no que diz respeito ao nosso tema aqui, que é fisioterapia e fisioterapia esportiva. Praticamente, nós dormimos hoje sem imaginar como vai ser o amanhã, né? Se você vai acordar bem, se você vai acordar disposto, se você vai acordar inspirado para atender seus pacientes e se isso no final do dia você vai conseguir fazer não só um bom atendimento, mas ter conseguido monetizar isso e ter gerado um dia positivo para você. E aí esse dia positivo pode gerar uma semana positiva, pode gerar um mês positivo, e você então cria um cenário da sua jornada na fisioterapia. Então, nada mudou. Nesse aspecto de que cada dia é um dia. Vamos viver um dia de cada vez. Cada um na sua realidade. Podendo ficar em casa, fique em casa, né? Mas como serviço essencial, nós temos pacientes que necessitam dos nossos préstimos e do nosso acolhimento. Então, tomando os devidos cuidados, principalmente na questão de você não ficar propagando esse vírus, também é você poupar esses pacientes. Então, dentro de um cenário prévio vindo para o dia de hoje, eu acho que a maior gestão da crise, nesse momento, é você fazer uma avaliação retrospectiva, talvez, se você quiser fazer de 6 meses para trás ou de 1 ano para trás, e você ver como você se comportou, como o seu negócio se comportou dia a dia em relação às suas receitas, ao seu faturamento, em relação aos seus custos, né? Em relação à eficiência e eficácia de tudo que você se propôs a fazer, ou seja, o paciente recebeu o que ele veio buscar de você, e aí em cima desse processo é você criar um novo planejamento. É claro que esse novo planejamento é um planejamento com muita dificuldade, porque agora a gente não tem a receita, né? Talvez a gente consiga superar aí um mês e pouquinho, mas uma hora a coisa vai chegar para você abordar. Perfeito. Então, quem tem reservas, esse é o momento de usar as reservas, né? Se você não tiver reserva, talvez você tenha que buscar no mercado um pouco de dinheiro para criar uma situação mais favorável para você e que ganhe um fluxo de condições para você trabalhar em cima desse processo. Naturalmente, isso que eu estou te falando é uma questão macro, né? É uma questão que você tem que imaginar cenários, porque eu já ouvi muitos colegas aí dizendo que não vai conseguir reabrir a clínica. Assim, olha, eu não vou conseguir reabrir. Então, a gente tem que pensar em situações, talvez até mesmo de acolhimento dos nossos colegas. Então, talvez tenha que criar condições onde tem que juntar, talvez um fisioterapeuta que não consiga reabrir sua clínica com outro fisioterapeuta que não consiga reabrir sua clínica, talvez seja o momento deles conversarem e abrir um novo negócio. Perfeito, perfeito. Você entendeu? Então, abrir um novo negócio. O que não pode é desistir. Não pode desistir. Entendeu? Porque a luta é a mesma de antes da pandemia ou agora, e digo mais. O que vai mudar, que é a grande pergunta que eu faço, o que vai mudar na essência das pessoas? Né? Tem gente falando que não vai mudar nada. Daqui a pouco a vacina, acha a vacina aí, vai todo mundo tocar a vida como sempre tocou. Eu vou dizer uma coisa bem sincera para você. É uma pena que uma oportunidade que a vida está colocando para a gente, da gente não achar dentro de cada um de nós um novo Tiago, um novo Maurício,
né? Um novo fisioterapeuta, um novo cenário, uma nova condição, e isso tem que trazer união, tem que trazer valorização profissional, né? Então, não vai ser fácil, eu também não sei, estou sendo bem sincero, eu estou sendo otimista, claro que eu estou sendo otimista, para ser pessimista é fácil, né? Então, eu estou sendo otimista, mas eu também não sei, Thiago, o meu dia de amanhã ou o mês que vem, assim como você falou, eu estou fazendo esse Zoom, nunca zoomou tanto na minha cabeça, de tanta reunião que a gente faz, para tentar planejar, tentar buscar, ouvir as pessoas. No próprio grupo de WhatsApp das pessoas, eu tenho aprendido com algumas pessoas que estão compartilhando informações, né? Então, acho que agora é hora de ter paciência, serenidade, entendeu? Saber que isso vai passar, e a pergunta é o seguinte, você está preparado para esse novo cenário? Perfeito, entendeu? perfeito. Então, a vida tá te dando essa oportunidade. Então, se prepare, repagine, né? Perfeito, E nunca sensacional. desista. E de encontro aí também, tentando dar aqui a minha contribuição, eu acho que nesse momento, para quem está em casa aí assistindo, é importantíssimo que você faça o que a gente chama aí nos negócios de sentar no caixa, né? Então, você tem que sentar nos teus números, você tem que chegar e ver, calcula, eu imagino que você que tem negócio, você já tem isso tudo calculado, qual é o teu gasto fixo mensal. Total. Em cima desse gasto fixo, você vai ter que falar, eu preciso achatar isso daqui ao máximo, preservando o número 1, que são os colaboradores, os fisioterapeutas que trabalham na tua clínica, a secretária, o pessoal da limpeza. É importante que você foque em ser humano, primeira coisa, né? Não vai me cortar, sempre primeira coisa é cortar as pessoas e deixar de pagar, porque aí não é uma economia, aí é uma maldade. Mas eu acho que a gente tem que sentar no caixa. Se eu tenho lá um faturamento, um gasto de 20 mil na minha clínica ou no meu consultório, como é que eu consigo trazer isso para 10? É negociando o meu aluguel? Isso. É conseguir um desconto no aluguel? É ver o que o governo está propondo? Se eu posso pagar depois a parte jurídica, né? Se eu posso pagar as taxas todas depois? Se eu posso postergar um salário? Se eu posso usar um governo para pagar um colaborador meu e eu faço uma suspensão temporária? Será que eu consigo reduzir a carga horária da minha secretária para 25% ou para 50% e ela recebe proporcional, o governo está aí para ajudar? Como é que eu consigo diminuir o meu gasto? E você tem que ver muito qual é o seu fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa, o que é? Quanto que você tem ali na sua conta corrente ou aplicado que é para essas emergências? A gente sempre fala que o ideal é que você tenha aí uns 3 meses de aplicado, né, ou em conta, um fluxo de caixa para você aguentar 3 meses a sua clínica parada. Então, para quem tem esse fluxo de caixa para aguentar 3 meses, talvez passe mais tranquilo. É óbvio que tranquilo ninguém vai passar, mas se você achatar esse gasto ao máximo e postergar alguns pagamentos, ou paga, mas negocie, você consegue passar mais fácil. O problema é quem abriu a clínica recentemente ou quem trabalha antecipando o cartão. O cara todo mês antecipa o cartão que vai receber dali 6 meses. Aí agora é o momento que ele precisaria antecipar o cartão e não vai conseguir, porque já limpou o mês passado. Então, senta nos números e veja quanto que você tem para saber quanto tempo você vai sobreviver tranquilo, conseguindo pagar as suas contas. Beleza, eu tenho uma clínica há 1 ano que eu não consegui fazer caixa ainda. Aí é mais complicado, porque aí você não consegue, você não tem de onde tirar, porque você não fez caixa. Aí vão ter outras opções, que aí você tem que ter essa maturidade que o Maurício falou, e de falar, puxa, então peraí, eu vou reabrir minha clínica se durar mais 1 ou 2 meses, essa brincadeira toda aqui. Eu vou reabrir sem caixa. É como se eu fosse começar do zero. Porque agora eu vou ter que conquistar, talvez não do zero, porque eu tenho uma clientela já, mas que é como se eu fosse começar do zero. Eu não vou conseguir, se eu não vender muito, se eu não tiver muita entrada de paciente no primeiro mês que abrir, eu não vou conseguir fazer esse caixa rápido. Então, aí você apela para fazer um capital de giro, que é você tentar ver possibilidades que tem, seja com o banco, seja com a família de vocês, seja com um colega, ou seja com um novo sócio, que eu adorei essa ideia. Ou seja com um novo sócio, um pouquinho de um pouquinho do outro, vocês fazem uma fusão da clínica ou do consultório, vocês vão respirar um pouco e trabalhar agora como um time, né? Então, são essas estratégias que eu acho que são iniciais aí, e a partir desse momento a gente começa a pensar, depois que você fez tudo isso calculado, que você está com os números da tua clínica nas mãos, aí é o momento que você vai ter que pensar
em como fazer para monetizar o que a gente vai fazer agora, que é o nosso próximo tema, que uma dessas opções é você fazer o teleatendimento, a telefisioterapia. É óbvio que ela não vai substituir o atendimento presencial, né? Mas que ela pode ser uma opção para, pelo menos, você ajudar os seus pacientes que são do grupo de risco, que não podem sair de casa, porque eles estão com dor, travado em casa, não podem sair. Então, você tem que achar, primeiro, uma forma de ajudar essas pessoas do grupo de risco. E a segunda parte seria como você também conseguir ter uma entrada com esses teleatendimentos. Você quer falar mais alguma coisa aí dessa parte de gestão, de crise, alguma outra dica, algum toque, ou conseguimos passar? Não, só para... Queria só fechar, acho que você usou um raciocínio interessante, porque é aquela pessoa que não conseguiu fazer caixa. Só para finalizar o raciocínio aí, sim, a gente conseguir tornar mais dinâmico. Mas é muito importante que você, retrospectivamente, você consiga fazer uma avaliação de qual que era a sua receita e qual ela vai ser. E aí você tentar pegar nas suas despesas os seus custos fixos, os teus fornecedores, os seus repasses para fisioterapeutas que talvez tenham alguma porcentagem do atendimento e tentar conhecer qual que é o seu break-even, qual que é o seu ponto de equilíbrio. Porque se você conhecer o teu ponto de equilíbrio, você vai saber quanto que você vai precisar de dinheiro. E como você mesmo foi feliz, busca na família, pega um tio lá, vai no banco, faz uma coisa. Agora, o que você não pode fazer, que é um erro muito comum nesse momento, é você não saber quanto você precisa. Então, porque a tendência é você pegar mais do que você precisa e acabar se endividando e complicando, ou você pegar muito pouco a ponto de você não criar um fluxo e não dar sobrevivência. Então, como você falou, senta nos números e conheça os números profundamente. Peça ajuda para um financeiro, para o teu contador. Agora, não faça isso de forma amadora. Certo. E você acha que, por exemplo, alguém que vai pedir, se durar mais 1 ou 2 meses, essa coisa toda, o ideal seria pedir um empréstimo aí para a família, ou para o marido, ou para a esposa, sei lá, de 2 ou 3 meses do gasto fixo? Você pedir um pouco menos, um pouco mais? Você acha que não, tem que 3 meses... 3 meses é um gasto muito interessante, mas assim, em termos de fluxo. Mas é muito importante você entender que você vai estar acelerando. Como você falou assim, no fundo, você vai começar do zero. Só que é um zero com uma curva mais acelerada, porque você está vindo com uma clientela. Sim. Mas eu acho que tem que pensar, para ser pé no chão, que você está começando do zero. Entendeu? Só que a tua curva ela vai ser maior. Ela vai ser um pouco mais íngreme. Então, não vai ser uma curva de... Então, 3 meses é suficiente para você poder enxergar se o teu negócio é viável ou não. Perfeito. Tá aí o Brunão também lá, ó, de Recife, parceiraço. Beleza. Então é isso. Vamos, vocês que estão em casa aí, pega o papel, pega se tiver um software, se não, pega a calculadora, pega uma planilha do Excel e refaça isso. Faça uma planilha de todos os seus gastos e vá ticando lá o que é essencial que você tem que pagar, o que dá para negociar, e faça lá e tente diminuindo, faça uma tabela dos gastos aqui e na outra coluna o que seria de gasto sentando nesses números, para achatar. E aí depois que você fez isso, você vai ver o quanto que você tem no caixa e aí você consegue fazer uma projeção do quanto você aguenta aí tranquilo esse momento. E o objetivo até que eu pedi licença para o pessoal lá interno da Sonaf para fazer essa live, porque a gente está fazendo bastante coisa de LCA, de tendinopatias, enfim, muito tema de fisioterapia. Mas eu escutei, foi até uma das lives que eu fiz lá, que alguém colocou, acho que foi do Crefito, alguém colocou, puxa, eu não sei nem se eu vou estar aberto até mês que vem, então aí me deu essa vontade de falar, calma, antes da gente, nesse momento, falar de fisioterapia técnica, né? De falar de parte técnica, eu acho que a gente tem que salvar todo mundo, tem que ajudar todo mundo a ficar na profissão, pô, porque senão, imagina se eu tenho uma debandada geral aí, se eu tenho aí 20, 30 mil fisioterapeutas que resolvem fechar o seu negócio e ir para outra área, pelo amor de Deus, seria catastrófico, né? Por isso que eu tive essa ideia. Eu falei, vou tentar dar da minha forma uma contribuição para ajudar quem está em casa, para ajudar quem precisa de uma palavra, seja de incentivo, de motivação, seja uma palavra para dar uma guiada. É óbvio que aqui nós dois não vamos conseguir em 1 hora resolver o problema de todo mundo em casa, né? A gente não vai conseguir virar uma chave... Mas, pelo menos, a gente está dando a nossa contribuição e a pessoa que está em casa, se a gente conseguir tocar aí o coração de alguém
ou despertar em alguém esse passo a passo, esses cuidados que tem que seguir para não ficar achando que é Deus dará e fica esperando passar a crise, e depois você vai voltar, você vai ter muita dificuldade. Eu me coloco à disposição depois da live aí, o que eu puder colaborar com os sócios da SONAF. Olha, vou ter o maior prazer, mas prazer mesmo de poder ajudar as pessoas que talvez estejam com dificuldade, pelo menos com um pouquinho de experiência que eu consegui criar ao longo dessa minha jornada aqui. Show de Vamos bola. lá para a telemedicina, para a telereabilitação. Exatamente. É óbvio que, já deixar aqui bem claro, né, para todos que estão nos assistindo, que eu acho que a telefisioterapia, a telesaúde, teleatendimento, ele nunca vai substituir o atendimento presencial. As nossas mãos, elas têm uma valia enorme. Nunca o teleatendimento vai substituir isso. Uma boa terapia manual, uma boa mobilização, manipulação, uma cinesioterapia sendo feita ali face to face, com correções manuais ali de um exercício, nunca. Mas acabou que esse processo todo, que as pessoas não podem sair, ele antecipou algo que um dia viria, né? Então ele antecipou essa necessidade da gente pensar nessa ferramenta, até porque outros profissionais já estavam pensando, né? O pessoal da educação física já faz prescrição há muito tempo, agora os médicos, psicólogos, não sei como é que está a parte dos nutricionistas, mas terapia ocupacional. Já está com resolução nutricional. Já também? Então já. Todo mundo liberou, aí a gente vai ficar aí por ser conservador e por ser não estar atualizado, vão falar, não, a gente não vai fazer, e todo mundo fazendo, a gente tem que entrar nessa. Tem. E a partir daí, agora nós vamos começar a discutir nessa metade final sobre... Enfim, vou escutar de ti primeiro, o que você acha do teleatendimento, o que você acha que é perigoso, o que é bom, o que não é, o que falta, isso é o futuro ou não é, isso vai ficar aí por 2 meses, 3 meses depois vai sumir, o que você acha, Mauricião? Bom, primeiro, indo de trás para frente, tem que ser o futuro. A gente precisa fazer desse limão uma limonada. A gente não pode apenas... porque o COFITO fez uma resolução 1516 de emergencial para a gente atender, que nós vamos atender até porque, se a gente não fizer isso, essa grande oportunidade vai ser banalizada e nós vamos ser criticados por isso. Nós, fisioterapeutas, vamos ser assim, criticados por isso. Então, isso tem que se transformar em algo melhor. O que eu como experiência de vida, quer dizer, todos nós já utilizamos. Quantos pacientes não chegaram para você e falaram, Thiago, eu esqueci como é aquele exercício de agachamento que você fez. Espera aí que eu vou filmar para você e te mando aí no WhatsApp. Né? Ou então ele ia na sua clínica, eu faço muito isso. Olha, eu queria que você fizesse 2, 3 exercícios em casa, além daqui da fisioterapia. Então, às vezes eu filmava ele fazendo e mandava para o WhatsApp dele. Né? Então, a gente já utilizou a ferramenta do WhatsApp como um teleatendimento sem se preocupar com monetizar e sem se preocupar também com alguns cuidados dele poder ficar compartilhando o seu vídeo com um amigo. Falou, não, olha, o meu fisioterapeuta mandou isso de ombro para mim, eu vou mandar para você aí. Pronto, já banalizou. Sim. Né? Então a gente já fazia isso. Agora, o que eu tenho observado, porque eu tenho conversado com as operadoras de saúde, que inclusive... Opa, voltou? Voltou. Voltou só. Agora voltou. Boa. Aí, beleza. Então, a gente tem uma grande operadora que já está, mandou para nós, até assinei já lá. Falei, não, beleza. Se você tem uma ideia, RPG estão pagando e estão pagando a telereabilitação no mesmo valor que pagam para mim presencial. Sensacional. Olha que interessante. Aí eu fiquei todo feliz, né? Mas olha, você tem que usar a plataforma da operadora. Falei, claro, tudo bem, até porque para eu receber, eu vou ter que gerar um token de atendimento que o paciente do lado de lá vai me passar pelo smartphone dele para eu validar esse atendimento e depois eu vou receber. E aí uma outra grande operadora me ligou e falou, Maurício, nós estamos estudando aqui, mas é o seguinte, de WhatsApp não vai funcionar não.
Por quê? Óbvio, né? Entendeu? Ele falou, por que vai funcionar? Aí, quem me ligou foi um diretor alto, né? Uma diretora, por sinal, uma mulher de alto, e ela falou assim, olha, nós precisamos botar ordem na casa. Eu pago, não tem problema. Mas é o seguinte, precisa estar vinculado à sua agenda, esse paciente precisa estar na sua agenda, precisa estar vinculado a um tipo de autorização, né? E esse atendimento precisa estar registrado. Aonde você vai guardar, você vai alugar uma nuvem mais cara para você alugar, tudo. Porque se eu não tiver essas informações sincronizadas, agenda, token de liberação, prontuário eletrônico, tem que botar evolução. Prontuário, você tem que evoluir. E como é que vai aí? fazer isso para o WhatsApp, né? Você vai ficar, pô, isso é uma Não, confusão danada. esquece. E tem o registro? Não tem. Então, eu acho que nós temos que crescer, mas eu fiquei bem assim, porque pelo WhatsApp não vai funcionar. Aí, eu sei que tem muita plataforma maravilhosa no mercado, mas veja bem, a gente tem um sistema de gestão na clínica lá, um sistema X lá, não vem ao caso qual é, mas a pessoa já veio para nós e falou assim, ó, nós desenvolvemos o teleatendimento, teleconsultoria, telemedicina, telereabilitação, telemonitoramento. Você pode fazer assim, porque você vincula assim, assim. Puta, maravilhoso. O cara fez um Zoom com a gente ali que eu falei, nossa, cara. E agora me fala uma coisa, qual que é a ferramenta que eu vou usar? Vou usar uma câmera no meu computador e eu vou gravar e vai ficar registrado na nuvem aí do seu sistema? Não, você vai usar o teu WhatsApp. Eu falei, não vou Aí não. acabou, né? Não vou não, entendeu? Então, eu acho que o grande desafio, Tiago, é a gente encontrar como a gente vai linkar essas coisas primeiro. Como o paciente vai dar o mesmo valor ou ele vai ver um valor agregado no seu teleatendimento de maneira presencial. Porque, assim, é o que você falou, talvez no futuro o cara venha 3 vezes por semana na sua clínica e mais uma vez por semana ele faz um teleatendimento. Aí funciona, bacana, mas ele não vai substituir o atendimento presencial. E não pode. Então, Sim. nós temos que ser que nem aula online, né? Assim, quantos por cento presencial, quantos Sim. por cento à distância, né? Não é isso? O IAED? Quanto à distância? Então, falou, olha, de todos os atendimentos, é necessário que 15% você possa fazer à distância remota. E aí você tem que botar ele na agenda, você tem que, mesmo particular, você tem que receber, você vai ter que emitir uma nota fiscal do atendimento. Ele vai pedir, ele paga você, mas você vai ter que comprovar que ele pagou. Então, recibo, nota fiscal. Prontuário eletrônico, porque tem fiscalização do Conselho Regional de Fisioterapia e tem auditoria das operadoras de saúde. As operadoras já montaram um algoritmo onde cruza na tabela TIS e TUS todos os atendimentos. Então, não vai ter brincadeira, não vai ter bandeira. Quem achar que vai ganhar dinheiro fazendo atendimento pelo WhatsApp, desculpa, mas assim, isso pode durar durante o período da pandemia. Depois vai ter que profissionalizar. Porque o cara, não, eu quero você, né? Ah, eu tô aqui na Bahia, tô em Trancoso, me manda os exercícios aí. Eu, mas olha, você me pagar? Não, eu pago, fica tranquilo, vamos embora. Mas e aí? Como é que fica isso daí? E aí a gente criar uma cultura dentro de uma resolução, dentro de um regulamento, onde os nossos o COFITO e CREFITOS possam, então, chancelar isso. Então, a minha sugestão é que a gente monte uma comissão de pessoas com boas ideias, e gente com boa ideia não falta. Talvez dentro da SONAF a gente pode desenvolver isso como proposta, né? Porque a gente consegue fazer isso à distância, porque os nossos pacientes são esportistas e atletas, então a gente consegue fazer. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem condição de pagar você muitas vezes. Perfeito. Então... E em cima disso também, isso é uma coisa que agora é óbvio que está todo mundo falando, dessa necessidade da gente se adaptar e fazer esse teleatendimento, por esses motivos que eu disse, de os pacientes muitas vezes da terceira idade não podem vir para a clínica, muitas vezes o fisioterapeuta tem mais de 60 anos, ele não pode ir, às vezes o fisioterapeuta tem comorbidade, ele não pode ir, porque aí vai chocar e corre risco, por mais que a gente ache que consegue fazer
alguns atendimentos ali com hora marcada, sem paciente encontrar, mas esse vírus aí, bicho, o negócio é maluco, cara. O negócio é um negócio de Exato. maçaneta, que você põe a mão na maçaneta, depois 2 horas vai alguém e põe, o cara pega, e se botar na boca, é um negócio de louco. Então é óbvio que o teleatendimento ele veio para ficar, eu acho que não sai mais, ele veio para ficar. Boa. E aí não é hora da gente ser conservador demais, é hora da gente ir nessa onda, né? Então muita gente tem me perguntado, puxa, mas eu fiquei triste porque outro dia um fisioterapeuta ainda botou numa da live e falou assim, pô, mas como é que eu vou usar o TENS e o ultrassom à distância? Eu falei, pô, se você me achar que o teu conhecimento o que você sabe de fisioterapia é um TENS e ultrassom, porra, aí não dá. E outra coisa, pô, mas eu só trabalho com manipulação, eu sou osteopata. Agora é a hora da gente ser um pouco mais generalista, né? Putz, eu só trabalho com acupuntura, como é que eu vou fazer isso à distância? É óbvio, gente, que vai ter um nicho de pacientes e indicações de você fazer presencial e indicações de você fazer online. Você não vai tratar todo mundo online de jeito nenhum. Eu acho que ainda a grande maioria vai precisar, pelo menos no começo, de uma terapia manual, de um toque, de uma estratégia. Depois, principalmente quando for cair mais em cinesioterapia, em exercício, talvez ali você consiga ir desmamando ele aos poucos, né? Da mesma forma que a gente vai ter que agora partir para um momento importantíssimo, porque nós, graças a Deus, isso é o que faz a fisioterapia do nosso país ser cada dia maior, porque nós temos a liberação pelo nosso órgão de ser fisioterapeuta de primeiro contato. Estava falando outro dia com colegas aqui da América do Sul, da cadeia da Argentina, lá eles têm que... Lá não é assim essa facilidade, não. Lá tem que passar de prescritinho pelo médico, aí complicou demais. A gente pode ser fisioterapeuta de primeiro contato e já somos. Agora o nosso risco é maior ainda no atendimento online, porque você pode receber um paciente que agora você vai ser o primeiro contato dele. E cada vez mais. Então, pô, você tem que saber numa coluna, num joelho, num quadril, para falar da nossa área, né? Mas em todas as áreas, você tem que saber grampear quem é o cara bandeira vermelha, que a gente chama. Então, um cara de joelho, pô, o cara tá com a perna inchada, tá com dor atrás da perna ali, dor à movimentação, você tá suspeitando uma trombose venosa profunda. Você vai querer passar exercício para esse cara, esse trombo me solta, vai parar no pulmão, vai virar uma embolia cerebral, pulmonar, pelo amor de vai Deus. dar merda. A mesma coisa, você pega um cara que pisou num prego esses dias, está com um tornozelo inchado, você vai ver, o cara está com uma pioartrite aí, está com febre, você vai querer atender esse cara? Então a gente vai ter que saber Sem dúvida. Às vezes o cara está com dor lombar, pode ser um cálculo renal. Você vai ter que saber muito bem, ver que, puta, tá saindo do trivial, tá saindo do meu dia a dia, não é bem assim que eu vejo o cara com dor lombar, eu vou indicar esse cara rápido, porque pode ser uma bandeira vermelha, e se eu quiser fazer um exercício com esse cara, eu vou complicar a vida dele. Da mesma forma que nós discutimos aquele dia, eu e você, sobre o fato de você... Na verdade, conversamos indiretamente, porque eu entrei na live, eu saí, depois você entrou, né? Mas aí a gente deixou a bola picando. Às vezes você vai atender um senhorzinho lá, que o cara é hipertenso, é cardiopata, você vai passar uma sequência de agachamento pro cara, o cara descompensa, começa a ter dor de cabeça. Ou o contrário, ou a senhorinha lá, a hora que você vai pedir para ela levantar para fazer um agachamento, ela tem pressão baixa, cai uma hipotensão, ela desmaia na tua frente. Assustador. Você vai ter que ter uma pessoa com idoso, uma pessoa dentro de casa ali, que se acontecer alguma coisa, está um filho, está um parente ali para te ajudar. Então, são processos que a gente vai ter que agora seguir para poder entrar nessa vibe do teleatendimento. Não é simplesmente jogar uma câmera ali e ficar falando qualquer coisa para o cara, né? É muito diferente você mandar um exercício, como você mesmo falou, para o cara pro WhatsApp, para o cara fazer sozinho, e você receber um cara travado com dor, que não tem diagnóstico, que você vai tratar, você vai ter que achar um diagnóstico disfuncional, e em cima do sinal e sintoma que você vai ter que intervir, do que querer... Às vezes você vai atender sem diagnóstico, cara, pelo sinal, sintoma e pelo diagnóstico disfuncional. Então, o buraco é mais embaixo. Não sai fazendo achando que é qualquer coisa, não. E a gente se reinventar como físio. Quem só trabalhava com manipulação, é só liberação, miofação e manipulação, bicho, você vai ter que agora começar a abrir mais o horizonte para exercício, para outras técnicas que dê para você fazer algo mais à distância, uma automobilização, uma autoliberação miofacial, que você possa ajudar o cara à distância, sem dúvida nenhuma. Mais alguma coisa aí nesse sentido, Maurício? Não, acho que a gente abordou bem a vontade de ficar umas 3 horas falando aqui, porque a gente, assim, você está falando aqui, eu tô já com vontade de pegar um papel aqui, já começar
escrever, né? Quer dizer, é necessário ter um cuidador, um corresponsável, temos que abortar o WhatsApp, talvez tem que fazer um checklist, dá vontade de sair daqui, trocar um WhatsApp com você aí, falou, Tiago, vamos liberar uma comissão aí para a gente falar sobre telereabilitação, vamos fazer um brainstorm aí, a gente tentar... Cara, é alucinante, mas é o que você falou, né? Eu acho que se fizer errado também é assustador. Eu até cito aqui com a minha equipe um exemplo, né? Que eu estou fazendo alguns atendimentos online e eu peguei, por exemplo, uma atleta corredora que queria fazer uma manutenção com ela. Cara, eu fiz 30, 35 minutos de atendimento. Cara, deitei. Pau, ativa demais. Ela saiu meia hora ali suada. Eu consegui atingir totalmente os objetivos que eu tinha com ela para aquela sessão. Em compensação, depois eu fui atender uma outra paciente com uma artrose de joelho desse tamanho. E aí, no meio, eu fiz a consulta, depois eu queria passar uma sequência ela estava com dificuldade em subir dessa escada, eu quis passar uma sequência de exercício. A hora que eu pedi para ela subir, ela já veio apoiando assim, ela não conseguia nem ficar em pé, de dor no joelho. Então, eu tentei fazer umas orientações, mas você via que a sessão com ela não rendeu como rendeu com a pessoa mais ativa. E aí eu já entro nessa parte agora final, que é que todo mundo está perguntando, como precificar, como cobrar dos pacientes via telefisioterapia, teleatendimento, né? Então é óbvio que eu achei muito legal o que você falou do convênio, que tem convênio que já está pensando em pagar a sessão completa, isso é importantíssimo. Se você atingiu todos os objetivos da tua terapia, faz sentido você fazer a cobrança 100%. Agora, se você perceber que um paciente, como esse caso que eu falei, eu não consegui ajudar muito, é óbvio que eu orientei depois posicionamento, ergonomia, um gelinho aqui, uma aguinha quente ali, uma joelheira. Eu até fiz coisas de indicação, de orientação, mas a sessão não rendeu tanto. Essa era uma paciente que eu precisava vê-la na clínica. E aí é óbvio que não vou cobrar dela o valor cheio. Então tem que ter também esse bom senso da nossa parte, né? Tiago, esse negócio de preço é um problema que a gente tem que dividir, talvez, em 3 grandes pilares. Primeiro, de graça, never. Certo? De graça, não dá, porque assim, você tem pelo menos o teu conhecimento, a tua experiência para passar. Estamos falando de telereabilitação, não de mensagem de WhatsApp. Estamos falando de telereabilitação. Então, não cobrar, jamais. Muito bem. Entre você cobrar 100% do que você cobraria presencial, cobrar telereabilitação, é uma questão de bom senso. Mas eu acho que a gente tem que colocar essa hipótese. E o terceiro pilar é exatamente como você finalizou. Então, tem sessões que você sabe que que aquilo não foi exatamente o que você gostaria de ter entregue. Aí entra o tal do bom senso, né? Então, eu acho que o bom senso precisa ser escrito, né? Então, a gente poder, por exemplo, pegar nossa tabela de honorários aí, que os convênios não querem saber dela, de jeito nenhum, a ANS fala, não, mas o convênio ele usa se ele quiser, então ele não vai usar, né, a nossa tabela. Mas se a gente puder pegar essa tabela e estipular, por exemplo, existem os atendimentos que a gente vai cobrar realmente inteiro e existe esse outro lado que nós vamos estabelecer qual é o valor fixo. E não um bom senso. Hoje eu vou cobrar 20 da senhora. Amanhã, não. Hoje eu vou cobrar 40 da senhora. Não. Então, tá bom. Quanto que é a telereabilitação? Vamos supor, 70% do que você cobra de sessão presencial ou 50%, seja o que for. Mas quando você estabelece uma regra única para todos, você consegue, então, vender esse processo. Porque uma coisa eu vou dizer para você, tem muito paciente que vai achar que você tem obrigação de fazer isso. Entendeu? Exatamente. Você tem obrigação de fazer, que já estava incluso. Entendeu? Que você já tinha falado numa sessão presencial que você ia oferecer esse serviço de graça para ele. Entendeu? E aí você começa uma relação que não é boa para você, porque existe uma coisa chamada fidelização de cliente. Eu até brinco, eu quero tratar esse paciente durante uns 30 anos. Só que eu falo, nunca me traga a mesma lesão. Eu trato de você há 30 anos, eu tenho pacientes de 20, 25, 30 anos. Mas eu falo, nunca me traga a mesma lesão.
né? Perfeito. Então, beleza. Mas eu quero dizer, então chama fidelização. Quando você começa a ter uma relação onde você cria um pseudo-desgaste, entendeu? Acabou, né? Acabou. Acabou. É. Você não resgata mais. E aí, e se ele sentir que você se tornou uma pessoa insegura ao entregar alguma coisa, também acabou. Confiança acabou, né? Confiança acabou. Então, a confiança é tudo. A gente sabe que a gente não consegue agradar todos os nossos pacientes. Existe uma empatia, existe uma entrega, existe uma série de coisas que são viés de um atendimento. Existe aquele dia que você está, puta, sangrando fisioterapia. Eu falei, nossa, hoje eu arrasei. Tem dia que você vai que você fala, cara, por que eu acordei hoje? Exatamente. Né? Entendeu? Então, Show. quer dizer, é isso aí que a gente tem que tentar trazer para os outros aí. E aí para Júlia da Sorella aí, que faz a parte de marketing da Sonaf, não ficar brava comigo, deixa eu dar o recado. Essa live aqui, ela vai ficar salva aqui na página da Sonaf por 24 horas. Então, se vocês gostaram aí, se em algum momento vocês acham que teve algo que possa realmente ou tocar o coração de vocês ou despertar para a necessidade de pensar nisso tudo que a gente conversou, indique para um colega, indique para um amigo, indique para os outros sócios para eles ir lá na página e assistir depois, que vai ficar 24 horas. Da mesma forma, essa live depois ela vai, junto com todos os conteúdos que a gente faz aí durante o ano, vai ficar no YouTube, tá? Na página da Sonaf. Depois, se alguém tiver dúvida, vai lá no Instagram da Sonaf e deixa uma mensagem que depois eu peço para a Júlia orientar como fazer. E se o Albinão que está aí, se o Albino lembrar aí como funciona, Albino está aí, é isso aí. Albino já se lembrar aí, quiser colocar como é que o pessoal acessa nosso YouTube lá da Sonaf, senão a Júlia depois passa para vocês, mas vai estar lá no canal do YouTube, o canal que a gente tem da Sonaf. Mauricião, vamos finalizar, temos 6 minutos aí para a gente fazer um overview aí, uma finalização de tudo que a gente conversou, mas da minha parte aí é isso, eu queria agradecer a todos que estão aqui, que estão assistindo. Devemos estar com uma concorrência pesada dos cantores aí que estão fazendo live todo dia, mas mesmo assim eu tenho certeza que teve mais de 1000 pessoas aqui que em algum momento entraram ou saíram. E fizemos aí de coração para todos vocês. Somos aqui uns apaixonados por fisioterapia, fisioterapia esportiva, damos o sangue aí, amamos o que fazemos, entendemos que temos que ganhar e bem pelo que fazemos, porque a importância que a gente tem na vida dessas pessoas, desses pacientes, é ímpar. Não tem preço você tirar um cara de uma cirurgia, você reabilitar bem um cara para deixar ele jogando bola de novo, para fazer o cara pegar um filho no colo. O que a gente tem nas mãos, a nossa profissão, o que a gente faz todo santo dia é muito valoroso, né? E a gente tem que precificar mesmo, tem que discutir tudo mais, mas é importante que a gente faça com amor, mas também pense que precisa ganhar por isso. Não ficar só, eu faço porque eu amo. Tem que ter isso que a gente conversou aqui, falamos de grana, falamos de gestão, falamos de teleatendimento, de perspectivas. Espero que todos tenham gostado. Palavrinha final aí, Maurício, e te agradeço já de novo, tá? Obrigado aí. Tá. E beijão no coração aí. Agradecer a Sonaf por agradecer e parabenizar a Sonaf por essa iniciativa. Agradecer o Thiago, aprendi a admirar o Thiago muito mesmo. Ele sabe disso, nós já conversamos sobre isso. Aprendi a admirar muito você, mesmo com o seu Crefito 46 mil e o meu 8 mil. Mas assim, é interessante como você está vindo. E olha, espalhem e seja Sonaf. Seja Sonaf, com orgulho, com coração. Vale a pena ser Sonaf, tá bom? Obrigado, gente, mais uma vez. E estamos juntos, sempre. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Boa noite, Thiago. Obrigado, abração. gente. Tchau, tchau.